Baixa amor, eu vim com o coração na maré cheia. É o surf na veia, a verdade que incendeia. Sente o sol na pele, o balanço da areia. Aqui é só o som e alma que clareia. Do nascer do dia até a vibe que arreia. A energia reggae, a vida uma maré cheia. Surf na veia, conexão do bem. Reggae no sangue e cultura também. Histórias que o mar sopra pra quem tura também. Histórias que o mar sopra pra quem tem o coração aberto e fé no além. Se você vive e respira surf, esse é o seu lugar, irmão. Na veia podcast, a vibe é sempre intensa. Nas ondas, nas trilhas e na crença. Se não é só surf, não sente a batida. Canoa havaiana, no mar da vida. Vela que dança com vento na ida. Skimboard riscando, a maré colorida. Wakeboard voando, pura subida. Kite surf no céu, manobra atrevida. Paraquedas na queda, mais sentida. Planador cortando o ar sem medida. Skate na ladeira, rua invertida. Tudo é alma, é adrenalina, é vida. Aloha, irmão, respira fundo que o papo vai conversa dar. Surf na veia podcast. Surf na veia Boa noite, Brasil, boa noite, São Sebastião, boa noite, Litoral. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Surf na Veia. Estamos aqui com meus dois amigos, Roberto e Beto, que é o diminutivo, né? E o Wagner, tá? Eles vão estar contando aqui sobre turismo, sobre stand-up, sobre skate, tá? Guarda aí. Só que antes vamos falar sobre os nossos patrocinadores, que agora o podcast tem patrocinador, né? Eu tô aí batalhando, gente. Vamos ajudar o podcast aí, tá? Então vamos lá. Eu quero falar sobre o Ricapel Embalagens. Ricapel são embalagens de papel, de plástico, tudo voltado a restaurante, tá? E fast food. Eles têm mais de 5 mil clientes, muitos clientes aqui em São Sebastião, tá? Fazem saquinhos de hambúrguer, tudo de embalagens. Quer fazer uma embalagem? Tá precisando de uma embalagem? Procura a Ricapel. Fala lá com o meu amigo Ricardo, tá? Você pode estar vendo aí a divulgação dele com o telefone, tá? Tá aí na nossa tela, tá bom? Tenho que falar também do meu amigo Américo, da All Skin. All Skin é a associação de Ubatuba de Skimboard, tá? É um pessoal, gente boa lá do Sununga, tá? E o Américo tá patrocinando aqui, a associação tá patrocinando aqui o podcast. E é de skimboard, nem de surf, a moçada do surf. Vamos ajudar o podcast aí que é de surf também, pô, tá? E vou estar entrevistando aí, tá? No próximo mês, o campeão e o vice-campeão do quarto Boiçucanga Skimboard Skin Pro de São Sebastião. Nós fizemos a cobertura, que foi o Lucas Barsotti, a equipe que fez a cobertura. Nós fizemos a cobertura dos 2 dias de campeonato, tá ao vivo, com 2 drones, 4 câmeras, serviço profissional. Entra lá e confere. Onde você pode ver?
no YouTube, youtube.com/surfnaveia012. Vai lá, assiste, comenta, compartilha, dê seu joinha, ok? Quer seguir o podcast? No Instagram, podcast _surfnaveia012. Vai lá, comenta, compartilha, tá bom? Quero falar também do meu amigo Thiago Couto, que é da Trip Pizzaria, antiga Videomar, ali na Praia do Arrastão. Pizza maravilhosa. Quer comer uma pizza? Pizzaria Trip, tá bom? E vamos falar do nosso patrocinador master, que é o Canto da Mata. Canto da Mata, sou eu mesmo que patrocina, né? São apartamentos isolados, tá? Com vista para o mar, temos completo, tá? Tem copa, tem hidromassagem, todos os utensílios, tá? E temos também aqui a nossa área gourmet, né? Que hoje está sendo o meu estúdio, aos sábados, né? Então tem aqui a área gourmet completa. Temos o deck coberto com vista para o mar, onde o sol nasce dentro d'água, junho, julho e agosto. E em dezembro, janeiro e fevereiro é a lua cheia que nasce dentro d'água. Vale a pena conferir, tá? Além de ter uma mesa de bilhar e sinuca. Temos um colchão impermeável e piscina com borda infinita, aquecida, e um spa que vai a 40 graus, sala de massagem e estacionamento fechado. Canto da Mata, o lugar. Quer reservar? Simples, você vai no Airbnb, Canto da Mata, tá? Procure lá porque são 5 acomodações, tá? E pode estar reservando também pelo Instagram, chama @chalé Canto da Mata, @Estúdio Canto da Mata, @Estúdio 2 Canto da Mata, @AP Canto da Mata e @Chalé Loft Canto da Mata, tá? Siga a gente no Instagram, deixe seu comentário, lá tem várias fotos que vocês vão adorar o local. Local lindo. Canto da Mata, o lugar, tá? Vou fazer aqui uns agradecimentos ao meu amigo Sabão, de Ubatuba, que foi que fez a música de abertura e a música do encerramento do podcast. Sabão, um abraço, cara. Cara legal, fez na faixa pra mim, hein? Legal. E você quer contratar os serviços deles? Música IA, né? Música de inteligência artificial. Você quer fazer uma música, fazer um filme? Fala com o Sabão. Aonde? Origem.ai. Origem.ai, tá? Agradecer ao meu amigo Vadico. Vadico, um abraço, cara. Vadico Drones. Estou fazendo as chamadas das nossas entrevistas praia por praia. Eu comecei pela Enseada, que é a praia da Costa Norte, que nós vamos estar falando aqui, e vou até Boracéia, praia por praia, mostrando as nossas praias do litoral e fazendo as chamadas para o podcast, tá? Então, eu faço a filmagem da praia e faço a chamada, e o Vadico, com o drone dele, ele faz a vista aérea. Quer fazer um filme de surf aéreo? Quer fazer uma imagem aérea da sua propriedade? Procura lá, Vadico Drones. Esse é o cara, hein? Quero agradecer, lembrá-los que está acontecendo a regata Volta ao Mundo, chama Globe 40, tá? É o Barco Brasil. Entre lá no Instagram e se inscreva, segue eles, Barco Brasil. São 2 tripulantes brasileiros, é uma volta ao mundo, tá? É o único barco brasileiro chamado Barco Brasil, e um tripulante daqui de São Sebastião, o Bolininha, Luiz Carlos Bolina. Entra lá no Instagram deles, faça pergunta, eles mandam filme por drone, vídeos por drone, vídeos do percurso, fazem um relatório do andamento. Eles estão agora
terminaram agora, chegaram em Sydney, na Austrália, uma perna que saiu da África do Sul, na Ilha Reunião, e foram 25 dias de regata, a mar aberto, com ondas de 6 metros, vento forte, é um veleiro de 40 pés de alta performance, parece uma lancha o veleiro andando, cara. Vai lá, assiste, comente, que eles respondem no mesmo dia que você fizer a pergunta. Eu fiz uma pergunta e me responderam quase achado, cara. E eles estão em alto mar, tá? Então você vê como que é o negócio, é muito legal. Vai lá, assiste eles pelo Instagram, tá? E deixa eu ver se tem mais alguém. Não, estamos tudo certo. Então vamos começar, vamos falar o que interessa aqui. Meu amigo Beto, vem cá, me conte aí. Como você é skatista? Porque eu fui skatista, andava de Bandeirantes. Naquela época a roda era coisa dura pra caramba, fazia um barulho desgraçado, não tinha uretano nas rodinhas. Então eu fui lá, raiz, né? E você, também foi surfista? Foi skatista? Eu enveredei aí um pouquinho pelo skate. Eu comecei, na verdade, a praticar esporte desde pequeno e uma determinada época, aí anos 80, comecinho, eu era piloto de BMX. Ah, BMX, cara. Então eu sou da época que o equipamento era pesado, era difícil, a gente se machucava e por uma série de fatores eu acabei já praticando outras coisas e o BMX acabou ficando um pouco de lado, mas eu já tinha esse interesse por esportes diferentes dos tradicionais. Então, basquete, a gente já não tem muita habilidade pro futebol, né? A maioria. Perna de pau, eu também. A gente busca outros caminhos. E aí eu depois do BMX eu comecei a me interessar pela canoagem. Então, bem pequeno eu já tinha um caiaque, já remava ali, principalmente aqui na Enseada, né? Que eu sou remanescente da comunidade tradicional ali, família Moraes. E aí eu comecei a remar bastante, né? Eu pratiquei a canoagem por um tempo. E aí a gente vai crescendo, né, e tal, e já comecei a me interessar pelo surf também. Passei por todos os perrengues que todos vocês mais da velha geração, da velha escola passaram, a mesma coisa, andar a pé da rodoviária até Guaicá, levar 2 pãozinhos com mortadela para comer o resto do dia inteiro, passar o dia na praia, passar frio. Então assim, é até uma honra estar aqui depois de tanta gente bacana que veio da velha geração. E aí, por exemplo, chegava na praia ali no Guaicá, chegava Fran, Toronto, Xerife e mais aquela galera toda. Você também devia estar ali por ali. Já, com certeza. A gente saía da água para ver essa galera pegar onda. A gente saía da água, falava assim, não, vou sair da água, vou ver os caras surfando, eu quero aprender um pouco também, né? Então você vê que tinha um respeito, né? Era uma coisa... Tinha. E até hoje, né? Você vê que os que ainda estão entre nós aqui, a gente tem esse respeito quando encontra na rua aí, né? Mais tarde, aí já conheci Gedeon, Luciano Santana também, que assim, para mim é o que ele vem fazendo ao longo da vida. Luciano, abração, hein? O que ele vem fazendo ao longo da vida, né, representando o surf aqui na região, é fantástico, até hoje, né? Então, depois do filme também, o documentário foi fantástico. Então, assim, são ícones que a gente acaba tomando fala assim, pô, eu vi esse cara, eu saía da água para ver esses caras pegando onda, né? A gente saía para ver Toronto pegar onda, o Fran, o Xerife, né? E, assim, a gente tem essa experiência aí. E aí depois eu dei um tempo também do surf. Aí eu fui estudar, né? Fui para Santos. Você também estudou lá, né? Santos, Então eu fiz a faculdade de Educação Física lá. E aí comecei a um pouco... Depois você tem que trabalhar, né? Não tem jeito. Sim, e aí a gente vai meio que um pouco largando. E aí eu dei uma parada com a canoagem, né? Mas eu ainda tá no sangue, né? Até hoje não vai sair, né? Porque virou esporte de fim de semana, né? Por exemplo, talvez a gente não se encontrasse no Guaicá, porque Guaicá era grande. Às vezes eu tava na ponta mais mansa, na ponta mais brava, ou um pouquinho ali no rio, ou na mureta. Canto esquerdo. Então, quer dizer, ficava sempre a mesma galerinha junto ali, a gente variava. E também
porque eu só surfava de fim de semana. Durante a semana eu tinha que estudar, meu pai não deixava. Então, logicamente, a turma que estava a semana toda, eu não me enquadrava naquela turma lá, né? Mas eu repeti de ano até, porque eu cheguei a faltar passei em tudo e fui reprovar em educação física. Nossa. Por quê? Porque eu ia pro Guaicá surfar. Eu pensava, pô, eu não tô fazendo educação física? Tô dentro d'água. E hoje é esporte olímpico. Então. E nessa época eu repeti de ano, né? Porque não estudei, passei de tudo, mas repeti na educação física. Mas aí? Então, e aí eu, por conta dessa correria, aí eu trabalhei aqui quase 3 décadas aqui em São Sebastião como professor de educação física na rede pública, né? Na prefeitura? Na prefeitura. E aí, assim, até por uma recomendação médica mesmo, quando a gente tem algum problema de saúde, eu conversando com o médico, acabei ficando amigo do médico, e aí ele falou assim, cara, do que você gostava de fazer, né? Bastante, assim. Ele falou, pô, eu gostava de estar no mar, de remar e tal. Ele falou, cara, volta a fazer isso, né? Mas assim, retornando um pouquinho antes, aí nessa época do surf, antes de eu ir para Santos também, eu vi um cara pegando onda de longboard ali no Guaicá. Aí eu olhei o cara pegando onda e o cara pegava, manobrava mesmo, e é bonito, né? É uma dança em cima da prancha. Eu falei assim, eu quero um negócio desse pra mim. E aí eu fui correr atrás, juntei uma graninha e tal, e comprei um longboard. Comprei um longboard do Arelo. Sim, Arelo. A melhor prancha que eu já tive. Hein? Já tive a melhor prancha que eu já tive até hoje. Se eu pudesse achar essa prancha e comprar de volta. E aí eu vi uma nova possibilidade com esse longboard, que era uma balsa mesmo, bonitão. Eu conseguia surfar na frente de casa ali na enseada. Então a gente vinha aquele lestão, A gente tem o leste, tem uma condição de sul-sudeste também que pega ali bonitinho, as paredinhas legais. Não é uma onda forte, não é uma onda cavada, mas é possível. E hoje eu pego onda de stand-up ali, de caiaque também, eu tenho um equipamento para onda. E aí eu consigo me divertir de novo na frente da minha casa, né? Que é melhor, atravessou a estrada toda a praia. Então eu tive essa trajetória aí no surf, mas hoje só com stand-up, que eu pego onda ainda só com stand-up mesmo. Só fazer uma preparação física. Eu não sabia, mas o Manaus, que é Lapa, né? Marco Antônio Lapa, ele chegou e falou que ele surfava na Praia das Cigarras. Tem um cantinho lá, Praia do Leste. E eu falei, caramba, não tem onda na Praia da Cigarra. Ele falou, não, eu surfava na Praia da Cigarra. Aí eu resolvi ir naquele lestão que bateu, fui lá e não é que tinha onda mesmo, cara. Tinha umas ondinhas, lógico, naquela onda vai cá, mas, pô, pra molecada, começando o surf... Tem uma praia escondida ali. Conheço a Praia do Leste. Esquerda, Praia do Leste. Ali tem uma ondinha boa, forte, uma condição até boa. E ela é bem pequena, né, quando entra um lestão ali... Você pega num pier velho que tem lá abandonado, vem até a beira da areia. Já surfei ali. É que assim, hoje em dia tá essa questão de registrar tudo, filmar, fotografar. O dia que tem onda aqui na Costa Norte, eu vou pegar onda, eu não vou tirar foto, não vou ficar... eu quero me divertir. Por isso é um erro que nós, da minha época, não temos foto nenhuma. São raras. Veja só, primeiro que não tinha marca para dentro d'água. Quando surgiu a primeira marca estanque, né? Meu irmão comprou, isso é uma máquina de acesso popular, né? Não estamos falando de profissional, estamos falando de acesso popular. Então meu irmão comprou uma máquina que ficava dentro de um acrílico e tal, estanque, né? Mas o problema era quem queria filmar, fotografar. Porque todo mundo queria estar dentro d'água. Aí o cara disse, não, vai fotografar. Eu vou surfar. E ninguém tirava foto. Então dá pra contar nos dedos, cara, e nas fotos que eu tenho, tirada dentro d'água. Tem umas 5 se tiver. Porque ninguém queria tirar. Hoje não, hoje virou profissão. O cara tá dentro e fora d'água, tá tirando foto, né? Agora tem os drones aí, né? Que filmam o cara na onda. Então hoje é muito mais fácil. Tá bem mais tranquilo,
é necessário, né, também, né? É uma Sim, coisa é uma coisa que fica legal pra você, né? Você ter isso como documento, é legal você ver você surfando, até pra você melhorar a sua performance. Mas na minha época, cara, até o podcast aqui eu fico pensando, nossa, cara, se eu tivesse um podcast lá atrás, eu seria muito mais feliz, cara. Por quê? Porque você teria... Eu comecei o podcast depois de velho. Entendeu? Isso que não é legal. Legal é você começar o podcast jovem e isso crescer, né? Pô, eu não tive essa oportunidade, porque não existia nada disso. Isso surgiu agora. E, inclusive, o podcast eu montei em abril, né? Hoje temos mais de 15 mil visualizações que foram só uma vez, são 4 vezes no mês e começamos em abril, né? E o negócio tá crescendo. Já já eu tô chegando a 1.000 inscritos. Pessoal, se inscreve lá no YouTube, cara. E aí? Conta aí. Então, e aí, assim, eu sempre gosto de falar isso, que o longboard transformou minha vida, porque eu falei, eu consigo pegar onda aqui no quintal de casa, eu não preciso me deslocar e me divirto do mesmo jeito, e até hoje ainda tem gente que não acredita, fala assim, não acredito que você pega onda ali na Costa Norte. Então a gente tem uns 3, 4 picos ali, tinha a barra do Juqueriqueri antigamente, sim, agora tem o mole que melhorou a qualidade ali do fundo, então do lado, né? A gente tem uma condição boa no mole sul, que é a virada para enseada ali. No Mole Sul eu já peguei uns mares legais ali, né? E é raso, é uma onda boa formação, longa. Então, assim, é tudo uma questão de você explorar o potencial de cada lugar. E aí a gente vai chegar na parte do turismo, né? E a gente está aqui com o Wagner, que para mim é uma das pessoas mais qualificadas na região para falar de turismo e atuando no turismo, né? E aí o skate surgiu já com bastante idade. Eu falei assim, eu tenho vontade, mas eu não vou fazer esse monte de manobra, eu vou... Aí eu vi um cara andando de longboard, de skate longboard. Eu sempre gostei de equipamento já maior, né? Aí eu vi um cara descendo uma ladeira, todo equipado e tal, e o cara descendo com um fone no ouvido, num condomínio fechado. Eu falei, é isso. Eu vou comprar um negócio desse. Aí eu cheguei a ter uma coleçãozinha de vários tipos de longboard, né, de skate. E aí, no meu trabalho, a gente tem aí várias tendências na educação física ao longo do tempo. São tendências, né? Você aproveita e elas também vão embora e outras coisas novas chegam. E aí eu falei assim, eu consigo trabalhar o skate nas aulas de educação física. E aí eu desenvolvi, eu tenho essa mania feia, né, de organizar tudo e tal, eu desenvolvi uma metodologia para ensinar o skate na escola, mas assim, os primeiros passos para tomar gosto. E aí a gente depois se orgulha bastante porque, por exemplo, tem vários ex-alunos meus que tiveram a oportunidade de experimentar o skate na aula de educação física e hoje estão correndo o mundo aí, são competidores. Cara, você vê, né? Você acredita? Eu comecei a minha vida em Barra do Una, né? Já profissional. E eu não tinha ainda nenhum cliente como arquiteto, porque eu sou arquiteto. E comecei a dar aula no estado, porque faltavam professores. E eu acabei dando aula de educação física. Não tinha professor para educação física, né? E lá não tinha nada, só tinha um campo de futebol e uma quadra de tênis, que era do pessoal de fora, né? Então ninguém tinha uma raquete de tênis, uma bola isso é caro na época. Hoje tudo é mais fácil, mas naquela época não tinha uma raquete, né? Então o que eu fiz? Eu comprei 2 raquetes, né? 2 bolinhas e comecei a dar aula de tênis para molecada. Eu também não jogava tênis, eu sabia como era, mas não com alguém, né? Eu sabia jogar. Então eu fui jogando, fui aprendendo junto com a molecada, ensinando, né? E aí era aquele exercício no campo. Era corrida, polichinelo, né? Mas isso não atrai, né? Porque é um exercício físico, né? E a molecada que é uma coisa legal. E eu falei, o que eu sei fazer de melhor? Surfar. Então eu vou ensinar o surf pra molecada. A gente mora em Barra do Una e tem onda lá. Então eu tinha a minha prancha, né? Peguei uma prancha emprestada que tinha mais flutuação e fui levar o pessoal pra água. Como eles são moradores lá, todos sabiam nadar. Porque são filhos de pescadores, né? Ajudam os pais pescando.
Então eles sabiam nadar, então eu falei, tô com a faca e o queijo. E eu também aproveito para me, né, relaxar surfando. Então eu ensinava a molecada, aí eu falava, agora vocês vão ver como que é o surf. Aí eu entrava dentro d'água, a molecada toda sentada na areia. Como diz a música, meu escritório na praia. E eu surfando e a molecada olhando, né, como surfava. Ó, fica de olho aí. Agora eu vou dar um cutback. Aí eu ia lá, dar um cutback e tal. Aí voltava, ó, vou tentar entubar, porque sempre não tinha tuba, eu tentava e tal. Então a molecada começou a olhar aquilo, cara, e começou a gostar. Moram de frente pro mar, maioria morava, porque é um pescador que morava ali, mas não aproveitavam o mar, né? Então o que aconteceu? Vários hoje surfam, graças a minha aula que eu dei, né, de surf. Eu não era lá o expert, mas nem tinha, vamos dizer assim, jeito para ensinar, né, porque eu era um arquiteto e tal, mas ensinei legal, né, e deu certo. Então você vê, ainda morar em frente do negócio. Então, né, dei aula lá. Jogou a sementinha. E aí o pessoal foi pra frente. Mas então, e aí como começou o turismo nisso? Então, aí eu rapidinho concluí a questão do skate, né? E aí eu comecei a me machucar também. Comecei a cair, né? Então, aí você vai meio que desanimando, e a correria também do dia a dia, você acaba... Falei, bom, eu vou dar um tempo do skate, né? E aí eu trabalhei um tempo na Secretaria de Esportes, e eu tinha um projeto de iniciação, chamava Skate Social, que eu também tive que interromper por uma série de fatores que nem convém assim a gente tá entrando em detalhes, mas eu tive que interromper. E uns tempos depois eu encontrei fez contato comigo o Christian, que tem a ONG Skate Salva hoje, tá à frente lá. Aí ele passou a ideia, eu falei, Christian, eu admiro você, desde criança ele sempre foi responsável, dedicado e tal. E eu falei assim, cara, vai fundo. Aí a gente trocou altas ideias e eu falei, eu tenho um equipamento aqui que eu guardei, eu vou doar para você começar o trabalho. Então doei para ele aquele equipamento de skate, tudo que eu tinha lá, já estava usadinho também, mas ainda dava para começar, né? E hoje a gente vê o trabalho que ele tem aí, eu tenho o maior orgulho dele também. Como que chama? ONG Skate Salva. ONG Skate Salva. O que é? Mais voltado para pessoas que têm deficiência? Não, eles atuam em vários setores, usando o skate como ferramenta de inclusão, né, também. Mas eles têm aula particular, têm atendimento a grupos especiais, eles têm uma sede agora ali no centro de São Sebastião. Uma conquista também muito legal. Já tem incentivo público também para a escolinha de skate, para as atuações dele. E é um cara para trazer aqui. Vamos trazer assim. Vai ser inclusive especial. Vai ser especial. Eu tenho que marcar com a minha equipe de ir a Santos, né? Porque tem um amigo meu que morou aqui, mas ele é de Santos, né? É o Lupércio Conde. Lupércio, abração, hein, cara? Eu vou aí agora em janeiro, tá? Vamos combinar aí para ir em janeiro. Ele tem também uma escolinha, vamos dizer assim, né? De skate para aquelas pessoas que têm problemas de Down, de paralisia cerebral. Então, como o esporte, né, voltado para essas pessoas, ajuda essas crianças, na maioria são crianças, a desenvolver, a pegar gosto por um esporte, né, a próprio desenvolver o físico, né? Então ele é um cara que tem esse programa, né, social. Eu vou lá para entrevistá-lo, porque ele, além de ser surfista, é amigão meu. E eu vou entrevistar lá em Santos, né? Ele usa também, quando chove, a pista do Chorão, que era do músico, né? Do Chorão lá, do Charlie Brown, né? E ele tem também uma pista que ele ajudou a montar com o Rotary lá de Santos e tal. Então eu vou lá entrevistar. Eu acho que o podcast é isso aí. Ele deixou de ser só de surf, como eu falei, né? Ele agora está aberto a todo tipo de esportes. Eu entrevistei aqui a bicampeã
brasileira de longboard para surf adaptado de síndrome de Down, que é a enteada do Jordan, a Jade, né? E agora ela foi tricampeã mundial, né? Tricampeã brasileira. Então eu vou voltar a entrevistá-la, como vou entrevistar também, já agendei com o nome dela, cara, me fugiu o nome dela. Nathalie. Não é Nathalie, de Caraguá. De Caraguá, Kathleen. Desculpe aí. Olha o cabelo branco, né? Esqueci. É Kathleen. Ela é tricampeã de longboard agora. Eu entrevistei quando ela era bi. Então ela já soube que ela é tri. Então eu já marquei a entrevista, só que ela machucou, ela tá machucada e tá fazendo fisioterapia, então não vai dar para ela vir agora. Então eu vou agendar ela aí para final de janeiro. Então, quer dizer, surf feminino. Ela tem 16 anos, né? É uma menina. Então imagina quando ela tiver 20, 25 anos, né? Então é isso aí. Eu acho que o podcast abriu e está entrevistando todo tipo de esportes e todos os que ajudam o esporte. Porque isso é importante. Tem que ter um incentivo disso. Tá certo? Porque senão você não tem o esporte lá amanhã, se não tiver um incentivo, tem que ter e alguém que faça isso. Mas e aí? E esses esportes alternativos, o surf, o skate, o mountain bike, eles despertam muito o interesse às vezes das pessoas, mas elas não têm oportunidade de praticar. Então é o que hoje a gente tem feito, fizemos aqui em São Sebastião num determinado momento, e em Caraguá a gente está fazendo isso também, que é o Navegar Experience. Então a gente está levando para a população os esportes náuticos, a vela, a canoagem, o stand-up, a canoa havaiana também. Então são eventos gratuitos que a pessoa tem a oportunidade ali de participar de uma experiência curta, lógico, porque não dá pra gente se alongar, mas muita gente que fez o Navegar lá comigo já comprou caiaque e já tá remando direto, me manda feedback e fala, olha, tô remando, gostei muito. Isso é legal. Tô remando aqui na região inteira. Tem que tirar, né? Dar essa visão pra pessoa. Muitos não têm essa visão, né? A gente tem um movimento aí que chama Remadão. O Wagner já participou do Remadão. Então, o Remadão é um evento mensal. O ano que vem, agora 2026, a gente não sabe se ele vai ser bimestral. Mas o Remadão é assim, é um grupo de amigos que tem os mesmos interesses, que tem equipamento esportivo a remo, e a gente chega lá, se junta e faz um determinado trecho. Então a gente cada mês está num lugar diferente, e todo mundo muito bacana, o pessoal se junta. Começou com uma coisa meio assim da Costa Norte, a galerinha dali, e hoje a gente recebe, quando tem remadão, o pessoal do Vale do Paraíba, capital, interior de São Paulo, Baixada Santista, vem tudo para cá para fazer aquele domingo lá, o remadão. Então assim, a coisa toma forma e ela aumenta. Mas a gente precisa começar devagar, precisa propor, as pessoas precisam ter acesso a essas experiências para ela ver que é legal, que é seguro, que é bom, né? E aí eu encerrei o meu ciclo como professor, já me interessava pelo turismo, né? Já tinha um pouco de interesse aí. Busquei algumas pessoas quando eu estava com as ideias malucas aí para falar assim, o que você acha disso? Um deles foi o Wagner e o outro foi o Rogério Barroso. Rogério Barroso. Esse cara nunca falou para mim assim, ó, meu, isso aí não mexe com isso, não. Toda vez que eu conversei com o Rogério, ele falava assim, vai fundo, te dou maior apoio, me orientava. E aí eu fui construindo a Costa Norte Aventuras. Então, a princípio era um movimento comunitário, a gente se reunia para fazer ações socioambientais ali na Costa Norte, limpeza de praia, costeira, tudo com os equipamentos a remo. Aí eu fui amadurecendo isso, eu falei, poxa, eu falei assim, o turismo São Sebastião, 80% das vezes as pessoas vão falar de turismo, é Costa Sul do município. Então, as melhores praias estão lá, né? São maravilhosas e tudo. Mas a gente tem um potencial da região central até aqui a Costa Norte, até lá o Canto do Mar, a gente tem um potencial turístico. Nós temos trilhas, cachoeiras, nós temos o sítio arqueológico São Francisco, nós temos a Rota do Sol, que é um roteiro que eu criei dentro das normas técnicas do turismo, um roteiro oficial, né? Ele é um roteiro certificado, já está no calendário, na lista de roteiros de São Sebastião. Então, assim,
é a Rota do Sol, mas é uma conquista grandiosa. Essa porque... Rota do Sol, o que significa? São caminhadas? Não, a Rota do Sol é uma trilha aquática, a gente vai pelo mar. É um roteiro que os meus antepassados faziam para pescar. E antigamente também, quando o meu tataravô saiu daqui do bairro e foi para lá, que era uma fazenda lá na Costa Norte, na Enseada ali, começaram a vender as terras na década de 30, até os anos 40 lá, e ele vendeu tudo que tinha aí e foi para lá. Já tinha aquele casamento arranjado lá com a tataravó. E aí as famílias se juntaram. E aí eu tô contando essa história, por conta disso, tô contando essa história hoje aqui. Então, assim, além das raízes que eu tenho com o lugar ali, um roteiro que a gente fazia. Saía para pescar com os tios, com os avós e tal. E aí eu falei assim, pô, eu vejo aqui um roteiro turístico. Eu preciso trazer as pessoas aqui para conhecer esse lugar. E aí eu comecei a construir. A Rota do Sol foi uma construção, conversando com o Wagner, conversando com o Rogério, e levando pessoas lá para... Vamos dar uma remada, quero que você veja Aí eu fazia lá, fiz centenas de vezes para mostrar para as pessoas. O cara falou assim, cara, isso é fantástico, é muito bonito aqui. Então ali, a Rota do Sol, a gente sai ali da Praça do Kitesurf, ali na Enseada. Ali da frente, você já pega no período certo aquele solzão nascendo lá no horizonte. E aí a gente sai dali. Ali a gente já contextualiza a questão daquele ecossistema, daquela bacia de Caraguatatuba, que era um imenso manguezal, e aí ela foi... por isso que o fundo ali é aquele fundo argilo-lodoso, é um fundo molinho, não é sujo, como muitas pessoas têm esse preconceito, né? Então, aí você já informa ali que era um imenso manguezal, aquela bacia inteira ali. Hoje a gente tem alguns remanescentes desse manguezal, e a pessoa começa a entender o porquê que é daquele jeito ali, aquela configuração. A gente caminha mais um pouquinho, eu conto a história da minha família ali na região. Aí a pessoa já vai percebendo que o ecossistema já está mudando. A gente começa a ter um fundo misto, a água mais clara, e aí a gente vai pelas costeiras, tem os avistamentos, tartaruga, golfinho, no horário certo. Você pega esses animais ali, as aves que são nativas. Aí a gente passa em algumas praias que só chega pelo mar. Tem umas prainhas ali bem interessantes. Eu sei quais são. Aí a gente vai falando também, a gente passa ali pela Ponta do Arpoador, condomínio do Arpoador ali, tem aquelas casas que chamam atenção. Ali a gente já tem uma qualidade de água excelente, uma água muito clara, muito... Eu paro lá direto naquela prainha. Isso. Sabe aquela prainha? A prainha de fora. Chama prainha de fora. Fica do lado de onde tem a ponta ali, né? Praia e lá uma vez eu tava lá de lancha com meu filho, um golfinho ali, cara. Passeando ali. Depende do horário, os cardumes dele. Cardume não é bando. O golfinho é mamífero, é um bando de golfinho. E aí a gente passa por ali, passa na Prainha do Leste ali, o pessoal já fica encantado, fala, na volta a gente vai encostar aí. E a gente vai até a Praia da Septuba, aqui perto. A Septuba é meio que a última praia da Costa Norte, porque assim, o pessoal tem... O IBGE fala que São Sebastião é dividido em Costa Sul, região central e Costa Norte. Segundo o IBGE, o bairro São Francisco está na região central de São Sebastião. Devia ser Costa Norte. Mas, assim, eu considero Costa Norte. Do centro para cá é Costa Norte. Né? A gente está no nosso... como a gente tem essa preocupação o centro, para mim, seria da Praia Deserta para frente. Quando virou a ponta para cá é norte. Como a gente tem essa preocupação e essa vontade de desenvolver esse turismo da região central até o Canto do Mar, a gente é Costa Norte. Né? E aí a gente chega lá na Septuba, dá aquela paradinha também, passa na Fazenda Marinha Cigarros, do meu primo lá, o João do Mexilhão. Sim, eu compro dele, Mexilhão. E aí o João, desde o princípio, quando eu contei para ele que João, eu posso mostrar para as pessoas a fazenda, como que funciona e tal. Então a gente para nas boias, eu levanto lá, mostro, falo sobre como funcionamento, como é o crescimento daquele mexilhão. É um cultivo sustentável. Eu estou fazendo propaganda pro meu primo e ele está curtindo a natureza e está mostrando. Eu estou autorizado a fazer aquilo e acaba captando o cliente também para ele, para consumir o produto que ele vende, né? Ali Como que você conheceu o Wagner?
Então, o Wagner é o seguinte, ele ia contar de qualquer jeito, mas o Wagner foi meu aluno no ensino fundamental, lá nos anos 98 a 2001. 98 a 2001, boa. E aí eu conheci ele na escola, como meu aluno. Aí, anos depois, quando eu tava com essa ideia maluca de desenvolver o turismo e tal, aí eu vi lá, tava procurando algumas coisas, já tinha o Rogério eu estudei com ele no Sene ali também, uma figuraça, né? Mas uma pessoa incrível também. Rogério, abração, hein? E aí, eu vi lá, assim, Gonçalves Turismo. Aí eu falei assim, pertinho da minha casa. Aí eu falei assim, mas quem será esse cara? Aí eu falei assim, pô, mas cara, não tô lembrando, né, e tal. Aí eu falei assim, qualquer hora eu vou mandar uma mensagem, vou ligar pra saber quem é esse cara. Aí a gente se encontrou fazendo cursos, né, porque não adianta você... Hoje em dia a gente tem um problema sério com a questão principalmente de tecnologia. O cara que tem uma máquina boa, um drone e tal, tem muito cara aí que fala assim, eu sou guia de turismo. Não. Tem um caminho longo. É uma profissão, é uma profissão técnica, uma profissão séria. É gostoso ser guia de turismo, mas você tem que se qualificar, não tem jeito. E eu comecei a fazer vários cursos, depois me formei técnico em guia de turismo e a gente se encontrou num curso lá e ele falou assim, Beto, você não lembra? Você deu aula pra mim. Aí depois que eu fui olhar pra cara dele assim, porque são milhares de alunos por ano. Você dá, lógico. Aí eu falei assim, cara, pior que é mesmo, é verdade. E você mexe com turismo? Sim, eu tô no turismo já faz 17 anos, né? Eu comecei no turismo com 17 anos. Porque eu entrei na faculdade com 17, né? Então, de 17 para 18 anos e não saí mais. Então, hoje eu tô com 34, fazem 17 anos que você mexe com turismo. Que eu mexo com turismo. Mas como é o tipo do turismo? Eu comecei, na verdade, eu me graduei em turismo, né? A primeira etapa minha foi a graduação, então eu me tornei bacharel em turismo, né? De 2009 até 2012. Depois, eu acabei estagiando aqui na época na Secretaria de Turismo, onde foi para mim uma grande escola, né? Onde eu tive a oportunidade de conhecer todos os atrativos que o município proporciona, conhecer a fundo o que é o turismo, atender, ter o contato com o turista tanto nacional quanto internacional. E nessas andanças depois eu tive uma oportunidade de trabalhar num navio de cruzeiro. E aí eu rodei aí para alguns países, aí uns 30 países aproximadamente, né? 3 continentes. Você estava falando de velejar, né? Fui até o Cape Horn, lá, um dos locais mais incríveis e mais perigosos para navegação, né? Estreito de Magalhães ali. E voltei para cá e foi quando eu tive que abrir a minha empresa por conta de um CNPJ, precisava prestar um serviço, precisei abrir um CNPJ. Na verdade, não tinha nem intenção de ser empreendedor, de abrir a firma, nada. As melhores coisas começam assim. Tá aí o podcast, foi um acaso, não era um sonho assim. Isso não é acaso. Sabe como chama isso, cara? Como? Que eu falei pra ele? Destino. É verdade. É o destino, cara. Porque, veja, se eu não tivesse encontrado o Joca, ele não tivesse me chamado pra escrever, eu não tinha podcast, pô. É isso. Não, e eu com o Beto. Hoje o Beto... As coincidências, né? O Beto hoje é um grande parceiro, né? Eu sempre fui um amigo enquanto professor, né? Sempre tive um respeito muito grande por ele, por ter sido meu professor, por ter me ensinado muito na vida também, né? Que é isso, a gente esquece do fundamental, muitas vezes são os nossos professores, né? Olha, você quer ver o destino, cara? Meu pai, eu vou falar isso depois, meu pai procurava um tesouro aqui em Ilhabela, né? Então você vê, e eu participei muitas vezes de pesquisas com ele, mas ele não escreveu o livro. E eu nunca achei que pudesse escrever um. E graças ao podcast, escrevi o meu que eu vou estar falando depois. Então você vê como é o destino, como cara. É o destino, então. Né? Uma coisa foi puxando a outra, que foi puxando a outra. Então, se eu não tivesse feito isso, não teria escrito o livro. Não teria. Você vê? Não é o que você falou, é destino a palavra. E aí foi quando eu me reencontrei, né, anos depois com o Beto, e eu falei, caramba, Beto, que bacana. E aí o Beto falou assim, não, eu tô com a ideia já tenho, né, já praticava esses esportes, de agregar. Eu falei, tem tudo a ver, porque a parte de eventos, né, turismo e eventos, né, hoje o eventos é uma parte do turismo, né, inclusive que movimenta bastante, né,
né? Você pode ver. A nossa cidade, ela tem um potencial para várias coisas, né? Tanto histórico, cultural, da Costa Norte, que a gente fala, né? Que eu posso dizer que eu fui um dos primeiros propulsores dessa parte histórica, cultural, né? Claro, tivemos boas pessoas que fizeram grandes trabalhos, de historiadores, professores, né? Tá um exemplo aqui, o arqueólogo Wagner Bornal, foi o cara que descobriu o sítio arqueológico, aprendi muito com ele, com a equipe, com a Aline Maza, historiadora, com a própria Fernanda Palumbo também, que faz um trabalho incrível dessa parte de patrimônio histórico, mas de começar a guiar e levar pessoas mesmo, a gente que começou isso já tem uns 10 anos, né? E mostrar para as pessoas que a nossa cidade ela tem um potencial, porque infelizmente muitas pessoas que moram na cidade não conhecem a própria cidade. E é isso que a gente tava falando, né? Da pessoa morar em frente à praia e não aproveitar a praia para fazer exatamente. esporte. Por que quando você... você falou das crianças lá na Costa Sul, lá em Barra do Una, e hoje não tá muito diferente, porque a gente percebe que a juventude, a criançada, eles não sabem que o sol nasce no leste, se põe no oeste. Eles não têm muito essa noção, eles não sabem a variação de marés, observar. Não conhecem a própria Por que a maré região. desce, por que a maré sobe, né? O que tem naquele ambiente que ele está inserido ali naquela comunidade, né? Então, a gente faz essas ações socioambientais, limpeza de praia, limpeza de costeira, várias coisas aí ao longo do ano, justamente para tentar trazer as pessoas e mostrar, falar, cara, você tem um paraíso aqui, e você não conhece. Por isso que a minha ideia de fazer as chamadas para o podcast de todas as praias de norte a sul é para mostrar para a cidade, né, para quem nos assiste, a própria praia, que às vezes o cara é morador aqui, né, e não conhece a praia, por exemplo, de Boiçucanga. Não conhece, nunca teve a oportunidade de ir lá. Então ele está conhecendo porque eu estou mostrando um filme, né? E aquelas pessoas que são de fora, que eu tava vendo aí no meu Instagram, cara, eu nem sabia. Tem gente me vendo da Austrália. Pois é. Eu não sabia, fui pegar, meu filho foi ver, pai, vamos ver aqui. Então, ele tem uma estatística ali, né, que ele vai mostrando. Então mostra todos, quantos são homens, quantos são mulheres, né? E mostra os países. Meu, de 15 mil pessoas que assistiram, ou não, 11.900 me assistiram lá no Instagram. 1,5% foi da Austrália. 1,5% de 11 mil é 1.500 pessoas, cara. Porque 1% é 150 pessoas. 150 pessoas me assistiram da Austrália. Eu nem sabia que alguém me viria da Austrália. Então isso é legal, a internet é legal, essa divulgação é legal, para que essas pessoas que moram em outros países, como eu tenho quero mandar um abraço para ela, que ela me assiste de Gâmbia, cara. Olha, Gâmbia, na África. Encontrei com ela no supermercado aqui, né? Ela é missionária. E aí ela tava falando, você é Osmar? Eu falei, sou. Pô, eu assisto você de Gâmbia, na África. Olha só, cara. Nem eu imaginava isso, né? Eu sempre mando um abraço para ela, porque obrigado por estar assistindo a gente. Então você vê que é importante divulgar o nosso país, o nosso cidade que você mora, né? Então isso é legal, isso aí. E você me deu até, você falando disso é muito importante, porque, por exemplo, eu vou até trazer um caso aqui que aconteceu, né? A gente recebeu um grupo de jornalistas internacionais em 2022, existiu um congresso aqui de uma organização chamada Organização Mundial de Jornalistas de Turismo, e eles reúnem jornalistas, hoje são mais de 600 filiados pelo mundo todo, né? E anualmente eles fazem um congresso, cada ano é realizado num lugar, o último agora aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, e eles estiveram aqui na cidade onde eles tiveram a oportunidade de fazer essa experiência, de conhecer, ficaram 4 dias aqui, e eles foram conhecer a Costa Sul, né? Mas aqui na Costa Norte eles fizeram o roteiro do Centro Histórico, e eu tive a oportunidade de guiá-los. E nesse guiamento, eles gostaram tanto, acharam muito bacana o jeito de contar
contar a história, que resolveram de levar isso com tanto valor e que eles acabaram me indicando como para uma premiação. E aí tá aqui até o troféu que eu trouxe, isso que eu queria você falar sobre ele. É um troféu que você ganhou. Vocês ganharam? Você ganhou? Isso, foi o ano passado, existe uma competição dessa premiação, então existem várias categorias e no caso a Gonçalves Turismo, ela foi eleita pelo voto popular, né, como a melhor empresa turística a nível aí mundial, e é um prêmio de São Sebastião, né, poucas pessoas sabem, a gente sabe que a dificuldade de divulgação, né, por isso o podcast está sempre divulgando imagens, e agradecer essa oportunidade, porque a gente não tem muita oportunidade de falar disso, né, mas você vê essa importância, né, ou seja, um garoto de São Sebastião tendo a oportunidade de levar o nome da cidade pro mundo. E esse aconteceu na cidade de Santiago de Buga, na Colômbia. Buga, da esfera do Buga aí. Buga, na Colômbia. E esse ano eu tive a oportunidade de voltar para lá, competindo novamente com uma matéria do Centro Histórico, que foi exibido pela Vanguarda, pela TV Vanguarda. Fui um dos finalistas, acabei não levando o prêmio final, que aconteceu na cidade de Pasto, na região de Narinho, também na Colômbia. Que legal, cara. Parabéns. Um orgulho, parabéns obrigado. Mesmo, né? E, puxa vida, fico muito orgulhoso porque, né, conhecendo pessoas daqui da região, né, o trabalho, porque é um trabalho muito árduo, né? A gente começar alguma coisa, ser o pioneiro, né, Beto? Eu acho que o Beto pode falar isso, né? Eu sei disso também. Ser pioneiro assim, é com muitos erros, né, que a gente começa o negócio, mas também no caminho tem muitos acertos, então a gente acaba desenvolvendo e hoje a gente fica até feliz que tem mais pessoas se interessando, né? Então, pra você ter esse volume de pessoas assistindo é porque o negócio é interessante. E o legal, cara, sabe o que é? Que você executa uma palavra, né, que meu pai sempre me falou, né, me passou essa informação para a gente crescer na vida, que é a perseverança, né? Com certeza. Muitas vezes você tem uma ideia, tem as dificuldades, porque você sabe que é difícil, né? Eu entrevistei um amigo que é 5 vezes campeão brasileiro de longboard, que é de Marizias, né? Eu perguntei para ele se tinha alguma divulgação, ele falou que ninguém tinha entrevistado ele. O cara, pois é, 5 vezes o Carlos Bahia ganhou aqui no Sul, né? Ninguém entrevistou o cara, ninguém foi falar nada. E eu falei, não, aqui eu falei de você. Inclusive, eu tô batalhando, Cardim, me dá uma resposta aí, eu vou te procurar, hein? É o vereador, eu falei para ele sobre a Galeria dos Campeões. Olha, interessante. Valorizar quem é daqui, porque ninguém sabe. Pô, o cara é 5 vezes campeão brasileiro, ninguém sabe, cara. Entendeu? Porque não tem divulgação, não tem patrocínio, é difícil. Então você vê aí, eu sempre batalhando patrocínio, podcast. Eu faço por amor, eu não quero ganhar dinheiro. Sim. Eu quero que simplesmente pague os custos, tá certo? Eu faço camiseta, faço caneca. Então tem um custo, mas eu tô fazendo porque eu gosto. Entendeu? Não tô reclamando disso, não. Então, quer dizer, eu sei como é duro ter um patrocínio e ter reconhecimento. Agora, a palavra perseverança é que te leva lá em cima. Porque se você tivesse logo no primeiro obstáculo desistido, aí você não tinha. E eu vou acrescentar mais uma palavra também, que o Beto também faz isso com muito prazer, que é o amor. Sim, a gente ama o que faz, né? Precisa amar, né? Precisa amar, e assim, pra gente hoje, né? Principalmente nessa parte de turismo, né? São 17 anos lutando, né? É muito difícil. O turismo no Brasil ainda é muito amador, ainda mais São Sebastião, cara. São Sebastião peca muito. Eu acho, minha análise, né? Eu fui 30 anos funcionário público, né? E trabalhei com quem? Eu sou arquiteto, então eu trabalhava com o público de fora e daqui, né? E sempre vi na prefeitura a falta de investir no turismo. São Sebastião deixou de ser, não sei agora, porque eu saí fora, mas São Sebastião deixou de ser turística quando a prefeitura abriu os royalties e o ICMS do petróleo. Então, como a prefeitura passou a ganhar dinheiro da Petrobras, o turismo ficou em segundo plano, porque antigamente a Petrobras era a área de segurança nacional. Sim. E se a gente não vivesse do turismo, de onde a gente ia tirar dinheiro? Ia tirar. A prefeitura era pobre naquela época, não se tinha dinheiro. Eu entrei na prefeitura pobre, entendeu? Que não se tinha o que tinha hoje, né? Então,
o turismo foi deixado de lado. Tem um amigo meu, Adrian Fullhouse, que era lá de do Barra Duna, Canoa, né? né? O Canoa, era o conheço. hotel Pousada Canoa, amigão meu, porque eu morei em Barra Duna, e o Adrian era um que batalhava pra caramba foi no presidente turista. do Contour, né? Isso. E ele sempre me falava, cara, como é difícil o São Sebastião, cara. Sabe, pra você conseguir qualquer coisa é difícil, a prefeitura não incentiva. Por quê? Porque recebe dos olhos da Petrobras. Então, para que eu vou voltar para o turismo? Só que nós somos uma cidade turística. Por isso nós somos uma estância balneária, né? Então, eu não sei agora, vou falar para você que eu não posso melhorou falar. Bastante. Como que está o turismo hoje, mas sempre foi uma luta, né? E São Sebastião, desculpe, é linda por natureza, é um paraíso. Aqui é onde você vai ganhar com turismo, mas infelizmente ainda está engateando. O turismo no Brasil ainda é muito recente, né? Então, assim, as próprias estruturas de políticas públicas voltadas para o turismo melhorou muito agora nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos deu uma melhorada. Hoje tem muita propaganda. Você vê, só para você ter uma ideia, eu participei de uma palestra. Aruba é uma ilha. Sim. Tá? Só tem duas ou três praias boas. O resto não tem nada. Eles gastam milhões de dólares para falar, ó, Aruba tá aqui, ó. Só para localizar. Venha visitar Aruba. E é uma ilhinha desse tamanho. Entendeu? Olha o Brasil, o tamanho que tem. Tá faltando o quê? Investimento em divulgação. Pois todo mundo vai para Aruba e não vem aqui para Maresias, não vem para Botucana, não vem para esses lugares que são lindos, cara. Até hoje o pessoal acha que Maresias é cidade, né? Exatamente. Eu tô aí para falar. O próprio Carlos Bahia, tava falando, quando ele consegue dar uma entrevista e tal, ele fala sobre Maresias ser São Sebastião, né? O Medina é que pecou um pouco, porque toda vez que entrevistava o Medina, né, ele perguntava, o Medina é de Maresias, todo mundo acha que Maresias é uma cidade, não é um bairro daqui, né? É um distrito bairro. Tem clientes que estão às vezes na Praia das Cigarras, aí você pergunta, em que lugar que você tá e tal, eu tô aqui em Caraguá, na Praia das Cigarras. Aí eu falei, não, Praia dos Carros é São Sebastião. É São Sebastião aqui, então o pessoal tem. É o conjunto das coisas, né? Como o Wagner falou, a gente tem caminhado. Tem caminhado positivamente o turismo na nossa cidade, mas tem algumas coisas que ficaria muito melhor. Por exemplo, a pessoa chega lá no Canto do Mar, na divisa de município. Não tem um portal. Sim, né? exatamente. Assim, não precisa ser um portal tecnológico cheio de... Mas podia ter um portal, bem-vindo a São Sebastião, um centro de informações turísticas nesse portal. Tinha. Né? Tanto que aquele local que já foi de tudo... Onde é agora a Guarda-Mirim. Já foi de tudo. Eu participei dos projetos de São Sebastião quando São Sebastião deu aquele boom com o Paulo Julião. Então, aquele local foi montado para isso. Informações turísticas, ter um local voltado para turismo, para tudo. E foi abandonado. Foi criado local de ônibus. Virou rodoviária, tudo, né? Virou tudo eu morava pertinho ali. Menos o local que foi construído. Falta, sim, um portal. Então, né? a gente... Um não, dois. Um aqui e um lá. A nova obra o recapeamento e tal, o novo trevo ali no Canto do Mar, ficou um jardinzão, um gramadão gigante lá, que poderia ter ali um estacionamento pro cara você quer ver uma coisa? Ali. Chega na Ilhabela. Quando você chega na Ilhabela, o que você vê? O mapa da Ilhabela gigantesco, cara. Pô, e olha o tamanho de Ilhabela, olha o investimento que Ilhabela tem de dinheiro da Petrobras, que ela não é bem menos que São Sebastião, e olha o investimento que o cara fala para falar, aqui é Ilhabela, ó. Entendeu? Aquilo lá não foi barato, não. Não. Pô, mas é a primeira coisa que chama quando você chega em Ilhabela. Isso é lindo, cara. E eles investem bastante nessa questão do marketing, né? Sim, porque Ilhabela é turística, ela vive disso. O mundo conhece Ilhabela. Agora a Ilhabela está vivendo dos royalties, que antes não vivia. Não vivia, era então só... ela vivia só do turismo. Então você vê, ela mostra onde é Ilhabela. Você chega lá, tá lá. Então, Sebastião, tá faltando isso, cara. Infelizmente, tá faltando. Você precisa... desculpe uma coisa, só para terminar. Você vê a diferença. O pessoal passa aqui para ir para Ilhabela,
Muitos eram clientes meus. Aí uma vez eu falei, você tá indo para Ilhabela? Então quando você for para Ilhabela, passa na minha casa, que é São Sebastião. Mas onde é São Sebastião? Onde é São Sebastião, Eu falei, como que você não sabe? Você passa todo dia lá para ir para Ilhabela, cara. Lá é São Sebastião. Eles acham que não, que aquilo ali deve ser um estacionamento da Ilhabela. E essa é a nossa função, né, Beto? O guia de turismo, o profissional do turismo, né? O próprio empreendedor da área de turismo, a gente fala que é uma luta, né? É transformar o que era uma cidade de passagem para Ilhabela em um ponto turístico que é a nossa Costa Norte, que tem muitas e muitas atividades para serem feitas. Esportes, aquáticos, todo tipo de esporte, né, meu? Tem que valorizar. A gente precisa ter um propósito. Então, eu acho que profissionalizar o turismo é um caminho. Agora a gente está chegando na temporada, tem um monte de oportunistas que aparecem aí. Isso tem demais. E as pessoas também precisam ter acesso à informação e saber que, se ela estiver sob os cuidados de um guia de turismo, ela vai ter muito mais segurança, vai aproveitar muito mais aquela atividade, e ela precisa saber se é um leigo que está ali oferecendo uma atividade turística, né? Porque se for um leigo, ele está exercendo ilegalmente a profissão. Trouxe até Nós aqui, temos leis, eu não trouxe a minha. Isso é importante, né? Aqui, a nossa Pra se carteirinha, identificar, né? Mas eu tenho online aqui no celular. Não, eu quero falar para você, essas camisetas que você me trouxe aqui. Isso aí é pra gente pensar e fazer um sorteio. Beleza, vamos fazer um sorteio, te agradeço. Você vai me passar os dados, tudo certinho, com a sua marca, tudo, porque eu vou divulgar, né? Porque foi o que eu fiz desde o começo. Eu divulgo aqueles que são os colaboradores, né? Que depois, futuramente, pode ser um patrocinador, né? Claro. Tá aí a Trip Pizzaria, que era um que eu sempre fiz propaganda para ele. Colega de escola também. Tiago, a gente boa pra caramba. Melhor pizza da região. Então, quer dizer, eu divulgava ele só me dava um voucher. Tiago, um voucher. Mas eu fazia sorteio do voucher e tal. E agora ele é o patrocinador, né? Então, quer dizer, é assim que começa. Então, vamos divulgar. Eu vou fazer o sorteio, tá? Então eu vou te alertar nos dias do sorteio, quando vai ser sorteado, tá? E outra coisa, estamos chegando no final, né? Então temos que... Faz a divulgação da tua marca, da tua empresa, você também, deixa ele fazer... Pode divulgar aí, telefone... Então, antes da gente encerrar, a gente também está oferecendo, eu te mandei o voucher... Eu recebi, vou estar divulgando. Então a gente vai oferecer também para sortear aí um passeio para 2 pessoas no Sítio Arqueológico São Francisco, aqui perto, para 2 pessoas também na Rota do Sol, as pessoas conhecerem, e um city tour no Centro Histórico. Histórico que eu vi. Se for com o Wagner, melhor ainda, porque né, ele tem uma... E só uma coisa bem rápida. Não, pode falar. Quando a gente fala de city tour no Centro Histórico, a gente contar a história de São Sebastião, tal, todos os detalhes, ir nos pontos, né, nos locais, mas a gente precisa também dar uma repaginada nesse city tour e contar um pouco da história pós, né? Um pouquinho ao longo do tempo. Esse city tour, ele é feito a pé? É a pé. É a pé. Isso é um São Sebastião podia pensar já no micro-ônibus, porque qualquer lugar que você vá fora do país, você tem... aberto com o microfone, né? O guia vai lá. Exatamente, pô. O investimento não é tão alto. Então, se nós somos uma cidade turística, não seria legal, por exemplo, você pegar uma van ou um micro-ônibus com um guia, saindo da Enseada, parando aqui no sítio arqueológico, passando pelo bairro de São Francisco, pelo centro de São Sebastião, passando nas praias, mostrando... Pô, seria legal, pô. Até o turista paga, você pode fazer duas viagens, como é na Europa, como em qualquer lugar do mundo. Você faz norte e sul. Então tem um roteiro do norte, roteiro do sul. Então tem um ônibus que vai de norte a sul, a pessoa quer parar aqui e ir pro sul, pega outro. Lembra do ônibus do surf? Lembro. Então, aquilo lá foi uma coisa fantástica. Então. Quantos amigos que eu tinha que falaram assim, pô, eu não tenho condição de ir lá pra Costa Sul, e o ônibus levava. Exatamente. Eu acho que tá na hora de vocês pensarem, vocês que mexem com aí. Parcerias, né? Ver quem pode. Nada é impossível. Nada. É lógico que nós somos o terceiro mundo.
mundo. Quem sabe tá surgindo agora Então mais uma ideia, difícil, né? Tá surgindo não é uma agora grande mais uma. cidade, mas é uma cidade turística. Vale a pena a própria prefeitura investir nisso para divulgar a cidade, porque mais turistas vindo, mais eles gastam aqui, Isso. né? Um outro erro, por exemplo, que já se falou 1000 vezes, eu já fiz projeto disso, é de uma parada do navio de turismo. Pois é. Eles param do outro lado. E por que não aqui, né? Por que não eu já aqui? questionei isso também. Né? Eu fiz o projeto. Tem projeto meu lá olha. na praia na Praia Grande, Balneário. Em cima lá eu criei um restaurante de 360 graus. Entre a Praia Preta Isso, e dá a pra você ligar. Balneário. Não, sabe onde eu fiz o pier? No Farol do Moleque. Fui falar com a Marinha sobre o farol. Para fazer lá fora o pier. E aí tem o quê? Uma ponte que liga o Farol do Moleque à ponta da Praia Grande até com um monotrilho. Entendeu? O cara sai de lá, vem num trenzinho, vai lá em cima, vê lá museu com todas as histórias de São Sebastião, pode sair com uma van, ou senão ele volta pro navio, mas ele tá gastando aqui. Ilhabela não oferece nada, mas fez o pier e leva os caras, às vezes, de lanchinha, e os caras estão descendo lá. A gente tem uma ligação com Caraguá também, né? E temos a nossa associação de guias de turismo e monitores ambientais de Caraguatatuba. Nós somos monitores ambientais também aqui do Parque Estadual da Serra do Mar, São Sebastião, do núcleo, né, de São Sebastião. E quando eu vejo as pessoas às vezes criticando porque querem colocar um bondinho do Morro Santo Antônio, uma roda gigante, aí falam assim, mas tem outras coisas para se preocupar. Mas a partir do momento que a iniciativa pública é que vai investir, que o poder público não vai tirar, né, do recurso do contribuinte, do orçamento. Né? Por que não? Né? E outra, você está traindo o turismo. Um bom projeto, ele vai ser analisado. O turista vai ser analisado. Isso aí. Né? Bom, fala sobre a tua empresa. Então, hoje a Costa Norte Aventuras, a gente atua aqui da região central até o Canto do Mar, prioritariamente, e região sul de Caraguatatuba. Então, eu tenho passeios guiados ali no rio Juqueriquerê. Sim. Também é um rio que eu remo desde muito pequeno legal, ali. A gente tem um carinho enorme pelo rio também. Então a gente tem vários trechos navegáveis que a gente acaba oferecendo esse passeio. Tem o cicloturismo também, a gente tem 3 roteiros de bicicleta. Não precisa ser uma bicicleta sofisticada, é um passeio de bicicleta, é um cicloturismo. É uma coisa raiz que a gente fazia enquanto pequeno. Porque um dos meus propósitos é esse: como é que eu vou transformar as minhas experiências de infância, de adolescência, de vida adulta em produtos turísticos. Então, esse é o desafio que eu tenho a cada dia aí. Como que é o nome da empresa? Costa Norte Aventuras. Costa Norte Aventuras. Tá. Você tem telefone, onde te acha no Instagram? A gente tem... Na dúvida, no Google, colocar lá Costa Norte Aventuras, vai aparecer na primeira página todas as minhas mídias. Tem o Instagram, tem o YouTube, tem o canal no YouTube também, tem o Facebook, tem a página do Facebook. E colocou lá no Google, vai ter todas as informações ali. A pessoa já aproveita e já vê as avaliações positivas. Sim, lá. E você? A gente também tá em todas as plataformas, redes sociais. No Instagram é @Goncalves, né? O C sem o cedilha, Goncalves, _turismo, _SP. Lá tem as nossas outras redes sociais. E o nosso telefone é o 12 98211 2140. A nossa especialidade aqui é mais voltada... 12 982 11 21 40. E a gente trabalha mais com a parte de histórico-cultural, fazendo o sítio arqueológico São Francisco, bairro São Francisco e centro histórico. E a gente oferece outros passeios aí com outros parceiros também, se precisar. Legal. Costa Norte é nosso grande parceiro hoje aqui também. Legal saber disso. Cara, eu agradeço a presença de vocês. Foi um papo legal. Mas infelizmente tem horário. Mas vamos falar mais sobre isso aí. Vamos marcar uma outra hora para falar mais. Só marcar que a gente vem. Legal, vamos sim. Vamos falar aí sobre um passeio aí. Vamos trazer fotos com o sítio arqueológico. Legal, mostrar para isso. Eu acho que o sítio arqueológico vale um podcast, hein? Vale. Sítio arqueológico. Eu fui lá. Fui lá. Não fui uma vez, não. Fui umas 4 vezes. Você foi depois da... Olha, porque ali foi assim. Primeiro meu pai foi lá com o mateiro, quando aquilo não era nada. Né? Era difícil. Eu não posso falar, mas segundo
eu acho, lógico que eu não me lembro mais, né? Faz tempo, mas quem achou aquele sítio ecológico foi meu pai, junto com o mateiro. Porque aquele sítio ecológico, também não posso afirmar, porque eu não tenho levantamento topográfico, parece que era do nosso. A linha que meu pai tem do Joaquim Poetas, que é um terreno, ele vai 1.700 metros para lá. Então é quase lá nas cigarras, né? Então com certeza passa no sítio arqueológico. Eu não tenho confirmação disso porque eu não tenho levantamento topográfico. Mas meu pai, junto com esse mateiro que foi mostrar para ele onde seria a propriedade, eles chegaram lá. Segundo meu pai, então meu pai é que ligou para a prefeitura e naquela época não tinha arqueólogos, não tinha nada. Meu pai ligou para a prefeitura e informou do sítio que ele tinha encontrado na época. Na época do Paulo Julião. Aí o Paulo Julião nomeia um arqueólogo que vai, aí o negócio pegou o que é hoje. Foi abandonado uma época, parece que retomaram. Então isso veio. Então eu tive lá na primeira vez com meu pai, não na primeira quando ele chegou, na segunda vez que ele me levou, quando ele encontrou, ainda bem mato mesmo, né? Depois eu já fui já com o sítio já pronto, aí eu fui lá e tal. Inclusive a minha firma até foi procurada pela prefeitura para fazer um quiosque, para fazer reuniões lá com os turistas e alunos e tal. Mas não fui mais. Então, quer dizer, é um local que merece... É um atrativo que todo mundo deveria conhecer. Então, Beto, agradeço a tua vinda, cara, obrigado, foi bom. Eu que agradeço. Obrigado. Nós que agradecemos. Também, Wagner. Obrigado. Bom saber disso, tá? Vamos divulgar, sim, com certeza. E quero agradecer... Tô esquecendo de 2 lembretes. Prancha stand-up. Gente, vamos comprar a rifa, é para ajudar um amigo, tá? Prancha semi-nova, essa prancha custa R$5.000, tá? Eu tô vendendo o número por R$25. Pô, tira o escorpião do bolso, cara, vai lá, ajuda aí a ajudar um amigo, pô, não é para mim não, eu tô aqui como um colaborador, tô ajudando ele, não vou ganhar nada em cima, só tô ajudando, tá? R$25. Vem com capa completa e remo de fibra de carbono. Ela vale 5.000, tá? Usada, ela não é nova, ela é semi-nova. Você pode olhar que tá. Só o remo já é uma grana. Só o remo que é de fibra de carbono já é uma grana. Então, cara, como que você faz? Como que eu faço para comprar um número simples? 12 99767 2487. Fala com o Osmar Soleiro, que sou eu. Escolhe o número de 0 a 200 e vai se correr pela Loteria Federal. Tá? Tira o escorpião do bolso aí, tá? É um hip wave, hein? O meu xará. E eu tenho que também falar do meu livro, tá? Meu livro já tá no forno, tá para sair aí. Chama Eu, Meu Pai Pirata e O Tesouro da Trindade. História legal. Não é a história que todo mundo conta, é um make-off, é o que passou por trás. Só eu sei a história. As alegrias, tristezas, acontecimentos sobrenaturais, aventuras. Cara, tá legal o livro. Já tá saindo do forno e eu vou divulgar onde você pode encontrar o livro, tá? Eu, Meu Pai Pirata e O Tesouro da Trindade. Falou, moçada. Grande abraço, boa noite a todos. O som vem do mar, vem da alma e da areia. É o surf na veia, onde a vibe é verdadeira paz. Chega junto, sente o vento e a energia boa. Aqui a conversa flui, a maré nunca à toa. Surf, música e vida na mesma canoa, onde a mente se expande e a palavra ressoa. Surf na veia, vem sentir a conexão. Pride, reggae no peito, liberdade e expressão. Histórias que o mar contou na canção. Surf na veia, é pura vibração. Se você
surf, esse é o seu lugar. No surf na veia Portiças, mergulhamos nas histórias dos surfistas. Desde desafios superados até momentos inesquecíveis dentro e fora d'água. Cada episódio é uma viagem pelo universo do surf, com entrevistas autênticas, perrengues, conquistas e a essência da cultura surfista. Aloha, irmão, respira fundo.